Bom dia, galera. Tudo bem? Bom, esse vídeo eu demorei um tempinho para fazer, para tomar coragem de estar fazendo. Até porque ia parecer mimimi, ia parecer que eu estou me lamentando, e na verdade eu não estou. Talvez eu queira só desabafar um pouco e mostrar os novos rumos que o canal vai tomar a partir de agora, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Heitor, sou fotógrafo formado em publicidade e propaganda. Hoje eu atuo exclusivamente com fotografia de moda e publicidade. Tenho um canal, esse canal que vocês estão acompanhando. Quem está vendo por outros locais, procura lá, Heitor José, no YouTube você vai encontrar o meu canal. Bom, o que eu queria dizer hoje é o seguinte, assim, começar falando. Dia 12 agora de dezembro vai fazer um ano que eu fui demitido. Sim, ué, mas você não é fotógrafo? Sou fotógrafo, fui publicitário, trabalhei muito tempo com criação, com marketing político, de repente novos rumos tomem aí, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu era professor, fui professor por 21 anos, quase 22, né? Ainda dou aulas esporádicas em algumas pós-graduações, né? E continuo gostando e amando muito ensinar. Ensinar para mim, eu acho que é uma das coisas que mais me satisfaz, saber que alguém conseguiu conquistar algo, conseguiu superar alguma barreira com algo que eu pude passar do pouco do conhecimento que eu tenho, né? Esses 21 anos eu passei por várias instituições, muitos lugares que me trouxeram grandes amigos, entre colegas de trabalho, outros professores, funcionários dessas instituições e principalmente grandes amigos hoje foram meus alunos. Isso eu posso dizer assim de cabeça erguida. Os maiores lucros que eu tive ensinando foi as amizades que eu pude conquistar. Eu tenho amigos que eu considero irmãos hoje de uma amizade que nasceu dentro de sala de aula. Desculpa a emoção. Mas o desabafo principal vem para todas as instituições e em especial para a última que eu trabalhei, que eu não vou falar o nome para evitar processos, evitar problemas, né? E o que eu queria passar é o seguinte, a maioria do ensino privado, universitário e técnico no Brasil, a maioria, tá? Existem exceções, as quais eu conheço muito pouco, mas tem exceções. Mas a grande maioria se rendeu ao mercado, se rendeu a vender diploma, a lotar sala de aula, a não dar estrutura nem grade curricular suficiente para ensinar e para formar o que se propõe. É isso que eu estou desabafando. Digo isso, gente, por causa de ter saído de um lugar por um motivo, se fosse por incompetência, se fosse por algum problema de relacionamento, se fosse por algum problema mais grave, eu até entenderia. Mas o problema principal foi simplesmente contratar alguém ganhando menos de 1/3 do que eu ganhava. Isso tem acontecido com muita gente. Eu sei que isso pode ser sua história. Na empresa, na indústria, na faculdade, na escola que você deu aula por tanto tempo, contrataram um recém-formado. Para mim foi um baque. Para mim foi uma porrada na cara. Desculpa o latido dos cachorros aí. Para mim foi um tapa na cara receber a informação de que eu estava sendo desligado de um lugar por onde eu fiquei por mais de 10 anos, muitas vezes me inventando e reinventando para conseguir ensinar alguma coisa, às vezes sem laboratório, ou quando tinha laboratório não tinha estrutura, quando eram softwares que eu precisava ensinar, ferramentas, você não tinha computador para todo mundo, quando
quando tinha, não eram todos os computadores que tinham software instalado. Quando você dava aula em laboratório de fotografia ou vídeo, por exemplo, os equipamentos nunca eram suficientes e sempre falavam para você se virar, para você inventar, né? E como é que eu posso preparar um profissional para o mercado se ele não tem o mínimo de equipamento para pôr a mão, para poder aprender? O mínimo de recursos, né? Uma instituição que se negava a dar Wi-Fi, né? Tem conexão de internet, um investimento pífio comparado ao faturamento astronômico que essa instituição com certeza tem, e ela se recusava a oferecer uma coisa que até o boteco da esquina oferece para os seus clientes, né? Não, eles se recusavam a fazer isso. Uma instituição que decaiu muito. Pô, Heitor, mas por que você ficou 10 anos e meio no lugar, se você ficou tão chateado com isso? Gente, quando eu entrei, essa instituição não era assim. Fica o recado para você. Às vezes você nasce com um sonho, nasce com um objetivo e deixa esse objetivo se prostituir no meio do caminho por causa de ideias ou por causa de ações que te corrompem. É isso que aconteceu. Foi isso sim que aconteceu nessa instituição. Quem conhece a instituição sabe que tem um ponto exato em que ela deixou de ser o que era. Quando eu entrei, eu me encantei nessa instituição. Quando eu entrei nessa faculdade, gente, eu entrava na sala dos professores, eu me perguntava o que eu estou fazendo aqui. Eu sou tão pequenininho, perto de tanta gente que eu pagava pau. Profissionais assim que eu admirava muito, estavam ali trabalhando comigo, me chamando de colegas. Eu me sentia orgulhoso de estar ali. Por mais que não tivesse a estrutura, ela compensava com sonho, ela compensava com posicionamento, ela compensava com o objetivo de colocar na cabeça dos alunos realidades de mercado. Ela formava realmente profissionais aptos a enfrentar o mercado de trabalho. Gente, eu tinha colegas do meu lado que tinham ganho prêmios de propaganda que eu nunca ousei chegar perto. Eu tinha colegas ali com formação e com informação que eu achava algo inalcançável. Eu trabalhava lado a lado de pessoas admiráveis. Mas com o tempo, essas pessoas foram saindo. Essas pessoas foram perdendo espaço. E uma faculdade que era voltada, que era preparada para negócios, para mercado, acabou se rendendo. A outra faculdade da qual eu saí, antes de ir para essa, que eu achava um negócio, muita venda de diploma, uma coisa que não levava o ensino a sério, e até hoje não leva, não adianta falar não que não leva. A outra faculdade, onde eu entrava na sala dos professores, eu parecia que eu estava entrando numa convenção do Partido Comunista. Essa faculdade que eu saí, até por certo desprezo, até por não me encarar, não me encaixar nesse estilo, ela foi meio que tomando forma. E a faculdade que eu estava depois, a que eu admirava, com o tempo que foi passando, ela foi virando isso. Sabe aquele filme História Sem Fim, em que o Atreio, o seu cavalo, que eu não lembro o nome, vai tentando salvar o mundo, né, do nada, como ele chama, que vai embarcando tudo ali e vai tomando conta dos lugares que antes eram bonitos, eram cheios de cor, cheios de luz, cheios de sonhos, e de repente transforma aquilo em nada, transforma aquilo em uma ilusão horrível, um pesadelo. Bom, foi isso que foi acontecendo. Eu tentei nadar contra a correnteza, tentei continuar sendo eu, né? Apesar de não me encaixar dentro dos padrões os quais esta instituição tomou,
uma instituição que comprava a briga dos seus cursos e preferia formar turmas com 4 alunos bem formados do que ficar lotando sala com turma que... Ela tinha um critério, ela tinha uma orientação para a gente, para ter rigor acadêmico. Se precisasse reprovar, a coordenadora assinava embaixo, o diretor estava do nosso lado. Depois de um certo tempo, isso mudou. Essa instituição hoje, ela troca com os alunos, ela faz escambo de prova do Enem, do ENAD. Quer dizer, se o aluno presta o ENAD e mostra que prestou, ele ganha a aprovação em uma DP, desde quando isso torna ele apto naquela disciplina a qual ele não conquistou os requisitos necessários. Mas para que ela faz isso? Para ter números no MEC. Uma instituição que tira possíveis recursos das unidades que já existem para abrir outras minúsculas, só para dar número. Instituições que hoje têm, filiais que têm 20, 30 alunos. Mas assim, é um desabafo. Porque eu comecei como professor, eu nunca pensei que eu seria professor. Mas eu achei que eu poderia fazer a diferença. E, infelizmente, nesse mundo é muito difícil fazer diferença. Esse mundo que está sendo dominado por donos de instituições, sócios que querem só ganhar dinheiro e contratam pessoas para fazer doutrinação dentro de sala de aula. Contratam pessoas para fazer doutrinação ideológica e de gênero dentro de sala de aula. Isso eu não concordo. Professor não tem que fazer isso, professor tem que ensinar, professor tem que ser exemplo. Tá? Eu sonho que a gente pudesse ter no Brasil, ou pelo menos algumas instituições, onde eu pudesse sonhar que minha filha fosse estudar e aprendesse uma profissão, aprendesse a ser um cidadão de verdade, e não um cidadão doutrinado, com tendências esquerdistas, sendo massa de manobra gramsciana, para ficar aí ouvindo um professorzinho de esquerda dando doutrinaçõezinhas para ela. Eu gostaria que as instituições tivessem bons profissionais. Que uma graduação bastasse para o cara ser bom profissional e só aqueles que almejassem altos cargos, depois de um certo tempo de experiência, fossem fazer uma boa pós-graduação. E não fazer uma graduação meia-boca para obrigar o cara a fazer após o MBA na mesma instituição. Gente, desculpa se eu estou sendo recalcado. Talvez até seja um pouquinho. Mas eu segurei isso dentro da minha garganta por um ano. Tudo isso que eu falei foi para dar uma desabafada, para tirar um peso das minhas costas, que me deixou bem chateado durante esse tempo. Mas a partir de hoje, eu prometo para vocês que eu vou me empenhar muito mais no meu canal. Vou tentar ensinar todos os que me seguem, que chegamos a 1000 seguidores. Isso é muito bom, mesmo eu tendo produzido tão pouco esse ano. Mas agora vamos produzir coisa boa. Prometo que é a última vez que vocês vão ver eu falando disso. Certo? Quem me conhece sabe que eu sou meio estourado, que eu sou meio explosivo. Estou tentando mudar isso, mas eu estava sentindo dentro do meu coração que eu precisava desabafar um pouco. Tá bom? Pessoal, fica com Deus e vamos embora. Vamos tocar esse canal. Finalzinho de 2019, 2020, vamos arrebentar.
Beleza? Obrigado, um abraço.